Olá, hoje nós vamos para o capítulo 25 do livro do Eclesiástico, chamado também Sirácida. Sempre eu lembro que chama Sirácida por causa do autor, Jesus ben Sirac. Olha, eu já falei para você que o livro do Eclesiástico é um livro que trata de coisas muito corriqueiras do dia a dia e coisas das nossas relações sociais, familiares. Hoje, nesse capítulo 25, nós vamos ter uma longa descrição, não tão longa, uma descrição sobre o bom e o mau marido e a mulher má. Né? Vocês vão ver que interessante. Falando dessas relações da mulher, do marido, de como o casamento acontece, desta forma. Então vocês vão ver que é interessante. Já aviso aqui, tem um alerta para vocês, alerta de machismo, né? Então vocês vão perceber aí que por causa da época, por causa do contexto, né? Toda a estrutura da sociedade daquela época tinha componentes bastante machistas e até misóginos. Então a gente tem que entender isso. Lembrando que não é a Bíblia que é machista, mas é as pessoas que interpretam a Bíblia, que passam essa impressão machista. E lembrando que a Bíblia, que é uma inspiração de Deus, ela inspira homens que estão numa determinada época, homens e mulheres que vivem uma determinada época e que são influenciadas pela cultura daquela época, daquela região. Então, a gente tem que saber discernir, né, o que é cultural, o que é daquele costume, daquilo que é a inspiração que Deus traz. Tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Dá um like dá um like aí agora. Dá um like no vídeo. Deixa eu te falar uma coisa. Se inscreva no canal, hein? Não deixa de se inscrever não. E outra coisa, chama mais 2 pessoas para se inscrever no canal também. É isso mesmo, tá bom? Vamos lá então. É o capítulo 25. Tem 2 momentos importantes, como eu disse para você. O bom e o mau marido e a mulher má. Tá bom? Vamos lá. Meu espírito se compraz em 3 coisas, que tem a aprovação de Deus e dos homens: a união entre os irmãos, o amor entre os parentes e um marido que vive bem com a sua mulher. Mas há 3 espécies de gente que minha alma detesta e cuja vida me é insuportável: um pobre orgulhoso, um rico mentiroso e um ancião louco e insensato. Como acharás na velhice aquilo que não tiveres acumulado na juventude? Quão belo é para a velhice o saber julgar e para os anciãos o saber aconselhar. Quão bela é a sabedoria nas pessoas de idade avançada e a inteligência com a prudência nas pessoas honradas. A experiência consumada é a coroa dos anciãos. O temor a Deus é sua glória. 9 coisas se apresentam ao meu espírito, as quais considero felizes, e uma 10ª que anunciarei aos homens. Um homem que encontra sua alegria em seus filhos, um homem que vive o bastante para ver a ruína dos seus inimigos, aquele feliz dele que vive com uma mulher sensata e que não pecou pela língua, nem teve de servir a pessoas indignas dele. Feliz aquele que encontrou um amigo verdadeiro e que fala da justiça a um ouvido atento. Como é grande aquele que encontrou sabedoria e ciência, mas nada é tão grande como aquele que teme o Senhor. O temor a Deus coloca-o acima de tudo. Feliz o homem que recebeu o dom do temor a Deus. O temor a Deus é o começo de seu amor. E a ele é preciso acrescentar um princípio de fé. A tristeza do coração é uma chaga universal e a maldade feminina é uma malícia consumada. Toda chaga, não porém a chaga do coração.
toda malícia, não porém a malícia da mulher. Toda vingança, não porém a que nos causam nossos adversários. Toda vingança, não porém a de nossos inimigos. Não há veneno pior do que o da serpente, não há cólera que vença a da mulher. É melhor viver com um leão e um dragão do que morar com uma mulher maldosa. A malícia de uma mulher transtorna-lhe as feições, obscurece-lhe o olhar como o de um urso e dá-lhe uma tez com a aparência de saco. Entre seus parentes queixa-se o seu marido e, ouvindo-os, suspira amargamente. Toda malícia é leve comparada com a malícia de uma mulher, que a sorte dos pecadores caia sobre ela. Como uma ladeira arenosa aos pés de um ancião, assim a mulher tagarela para um marido pacato. Não contemples a beleza de uma mulher, não cobices uma mulher pela sua beleza. Grandes são a cólera de uma mulher, sua audácia, sua desordem. Se a mulher tiver o marido, ela se erguerá contra o marido. Coração abatido, semblante triste e chaga de coração, eis o que faz uma mulher maldosa. Mãos lânguidas, joelhos que se dobram, eis o que faz uma mulher que não traz felicidade ao seu marido. Foi pela mulher que começou o pecado, e é por causa dela que todos morremos. Não des a tua água a mais ligeira abertura, nem a mulher maldosa a liberdade de sair a público. Se ela não andar sob a direção de tuas mãos, ela te cobrirá de vergonha na presença dos teus inimigos. Separa-te do teu corpo, a fim de que não abuse sempre de ti. Você viu que horror aqui o final aqui, né? Acabou com a mulher, né? Então, ou seja, por isso que eu disse a você no início, vamos entender o que é cultural, o que é da época, o que é do contexto, né? E para que a gente não vá, né, agora sair pregando aí de que a mulher é isso, de que a mulher é fonte do pecado, que a malícia da mulher é pior do que qualquer coisa. Então, por favor, né? Por favor, temos que considerar a época, a estrutura social, né? E não pensar que é a palavra de Deus que nos diz isso. Nós estamos vivendo aqui uma época em que Jesus ben Sirac, ele quer preservar os costumes, né? Diante de uma multidão de gregos e de uma profusão de costumes gregos que estão chegando, religião grega, costumes, filosofia, tudo isso. Então ele se vê acuado, então ele se agarra na tradição e ele se agarra naquilo que está escrito na lei, né, na Torá, e por isso às vezes ele tem esse pensamento, né, muito machista. Mas vamos lá, vamos entender direitinho aqui. Esse capítulo 25, ele traz para a gente o bom marido, ou então o mau marido, e também traz essa coisa da mulher má. Ai, a maldade da mulher, a mulher, nossa. Tanto é que o texto do capítulo 25 termina botando medo nas pessoas da mulher má, né? Tanto é que ele chega a dizer assim, toda a malícia do mundo, menos a malícia da mulher, né? Menos a malícia da mulher. Então, toda a malícia do mundo, menos da mulher, né? Chega a comparar a mulher má com um urso, né? Como um urso, né? E o coitado do marido ali, né? Entre os parentes, o marido se queixa e todo mundo suspira amargamente. Coitado dele, né? Coitado dele. Chega até a ser engraçado, né? Mas tudo bem. Talvez esse tipo de coisa que tenha deixado as nossas sociedades tão machistas, né? Tão, de repente, desconsiderando tanto a mulher, né? Mas vamos lá, vamos entender.
O capítulo, gente, o capítulo 25, após ele ter louvado a boa harmonia entre os esposos, né? Então, porque, na verdade, ele começa falando da boa harmonia entre o marido e mulher, né? Começa dizendo, olha, meu espírito se compraz em 3 coisas, que tem a aprovação de Deus, a união entre os irmãos, o amor entre os parentes e um marido que vive bem com a sua mulher. Então, começa falando do marido que vive bem com a sua mulher, né? Então, você começa dizendo, olha, quanta coisa bonita, né? 3 coisas tem a aprovação de Deus e dos homens, a união entre os irmãos, a amizade, o amor entre os parentes, olha que beleza a família, e o marido que vive bem com a sua mulher, né? Então, depois de ter o capítulo ter louvado a boa harmonia dos esposos, né, do marido e da mulher, o capítulo veio falar, né, traz essa coisa do mau marido, do bom marido também. E depois traz uma série de reflexões sobre a mulher má. A mulher má. Então, olha aqui a estrutura desse capítulo como é. Primeiro, louva, dizendo, olha que coisa bonita, é uma família em que o marido se dá bem com a mulher. Olha, parabéns, que beleza, que bom, que bonito e tal. Depois vai falar do marido mau, do marido bom, né? Olha que beleza quando o marido é bom, olha que ruim quando o marido é mau. E depois desce a lenha na mulher má, né? Desce a lenha na mulher má. Olha aqui, nós vemos aí, né, um momento que fala da maturidade na velhice, como é bom chegar à velhice, sabendo julgar, como é bom a gente chegar numa idade que a gente pode ser honrado, né? E é muito, e de uma forma tudo muito bonita, tudo bonito. Depois começa a trazer as qualidades do bom marido e do mau marido. Mas eu quero lembrar você que o livro, ele toma um ar bastante agressivo quando começa a falar da maldade da mulher e quando começa em determinado momento a trazer uma ideia subjacente no Antigo Testamento de que o pecado veio pela mulher. Isso é rechaçado pelo Novo Testamento e São Paulo não aceita. São Paulo não aceita isso. São Paulo não aceita esse tipo de afirmação de que o pecado entrou no mundo pela mulher. Pelo contrário, São Paulo fala que o pecado entrou no mundo por Adão, por um homem, por Adão, né? Em Adão todos pecamos, né? Em Adão todos pecamos. Mas vamos lá. Quanto a isso, eu quero deixar bem claro e para você que quando a gente lê o capítulo 25, a gente está lendo que algo muito profundo, como eu disse, o livro trata das relações humanas, das relações entre parentes, das relações entre marido e mulher, mas com uma forte tendência aí, machista, apresentando os defeitos da mulher má. E é importante lembrar, por que eu digo que é machista? Porque todas essas qualidades ruins da mulher que é apresentada aqui são qualidades de homem e mulher. O homem pode ser ruim, pode ser mau, e a mulher também pode ser mau. Então, tudo aquilo que o texto traz dizendo, toda a malícia do mundo menos a malícia da mulher. Eu poderia dizer toda a malícia do mundo menos a malícia do homem, né? O texto fala, toda malícia é leve comparada à malícia de uma mulher. Poderia dizer toda malícia é leve comparada à malícia de um homem, né? Outra, como uma ladeira cheia de areia aos pés do velho, assim a mulher tagarela. Assim eu poderia dizer, como uma ladeira cheia de areia, assim é um homem falastrão, né? Então tudo aquilo que eu atribuo de repente à mulher má pode ser atribuído ao homem. Não é uma questão de ser homem ou ser mulher, é questão de caráter. Questão de caráter, né? Então, né, o coração abatido, semblante triste, chaga no coração. Eis o que faz uma mulher maldosa. Não. Um homem maldoso faz tanto mal quanto uma mulher maldosa. Então não é a questão de ser homem ou mulher, é questão de caráter, tá bom? Deixa eu só explicar um versículo aqui. São 2 versículos que eu deixei para explicar. Eu até já dei uma pista aqui para você. O versículo 33 fala assim: foi pela mulher que começou o pecado, e é por causa dela que todos morremos. No Antigo Testamento, gente, tinha uma compreensão de que a mulher era responsável pelo pecado do mundo, por causa de Gênesis capítulo 3,
né, versículo 3, versículo 22, de que a mulher que aceita, né, a proposta da serpente e faz o homem pecar, uma vez só, Paulo, ao escrever para Timóteo, a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 14, ele repete esse pensamento do eclesiástico, assim, mas bem en passant, como se a mulher fosse responsável. Mas, depois, e em todos os momentos, normalmente, Paulo considera que o pecado entrou no mundo não pela mulher, mas por Adão. Então aí nesse caso a gente tem que fazer justiça com Paulo. Paulo também às vezes é um pouco machista, mas ele é peremptório a dizer, quando ele escreve ali aos Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 12, vamos ser justos com Romanos 5,12, vem cá para você ver. Romanos 5,12. Aqui. Romanos 5,12. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Então, São Paulo fala, por um homem que entrou o pecado. Não foi nada de mulher que entrou o pecado no mundo. E também quando ele escreve aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 21. Primeira carta aos Coríntios 15, 21, olha aqui, ó. Primeira carta. Vamos lá. Com efeito, se por um homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos viverão. Então, essa ideiazinha aí de falar, foi a mulher que trouxe pecado, São Paulo não concorda muito com isso não, tá bom? Não concorda muito não. E aí, gente, no versículo 36, depois de ter descido a lenha na mulher, mulher aí, mulher aquele, aí vem com aquela sugestão bem machista também, ó. 36. Separa-te do seu corpo a fim de que não abuse sempre de ti. Ou seja, manda divorciar. Separa dela para que ela não abuse sempre de ti. Coitadinho do homem, né? Ai, tadinho do homem. Está sendo abusado pela mulher. Aqui, ó. Então, olha aí. Isso aqui, gente, a gente tem que lembrar, você já leu comigo Deuteronômio? Em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, é previsto o divórcio. O homem se divorciar da mulher, né? A mulher não pode pedir divórcio, não. O homem pede o divórcio e pede o seu repúdio também. Se você for ler, você já leu comigo, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, lá está escrito assim, se o homem casar com uma mulher, em determinado momento a mulher fizer uma coisa inconveniente, ou seja, se o homem achar que a mulher fez uma coisa inconveniente, se o homem perceber que não está gostando mais da mulher, eu estou achando essa mulher muito inconveniente, ela era boazinha, agora está muito inconveniente, ele pode simplesmente escrever uma carta e despedir a mulher, fala, vai embora. E ele pegar outra pessoa. O homem. Agora, se a mulher estiver achando o marido um ogro, né? Não toma banho, é chato, sai com um monte de... Ela não pode pedir. Está vendo como que as relações são injustas? E é isso que Jesus vai chamar a atenção em Mateus. Jesus fala assim, Mateus vai contra esse tipo de coisa. Por isso Jesus fala assim, não, ninguém vai separar, não. Não vai separar, não. Lembra lá em Mateus, Jesus fala? Não, se separou, né? Tanto o homem quanto a mulher separou, eles vão viver como adúlteros. Não. Jesus, então, se opõe a essa relação injusta que é apresentada ali. Injusta, tá bom? Se opõe ela. E fala, não vai separar, de jeito nenhum. Vai separar, tá bom? Mas aqui você viu que, depois de ter falado de toda a maldade da mulher, aí a sugestão separa dela, para você
Separa dela para que ela não fique abusando de você, né? Muito bem. Eu quero mais uma vez lembrar que a gente tem que considerar época, costume, cultura e o contexto em que Ben Sirac escreve este livro. Ele escrevia esse livro praticamente sendo acuado por uma cultura helênica, grega, que estava chegando com tudo ali. Então ele se agarra à tradição, se agarra àquilo que está escrito na lei, tá bom? Ao lermos o livro do Eclesiástico hoje, a gente precisa contextualizar e perceber, né? Perceber, como eu disse para você, todas aquelas falhas ali que é apresentado na mulher dentro de um casamento são falhas não da mulher, mas são falhas de caráter que pode ser da mulher e do homem e que pode levar um casamento à ruína. Mas não por causa da mulher ou não somente por causa do homem, por causa de uma falha de caráter. Et crutim domini, fugi de partes adversas. Viti teleo detribuiuda, hatic is Aleluia.